Perrengues. O relógio. A gente sabe que a vida de quem estuda para concurso é repleta de perrengues. É o edital que abre do nada, é a inscrição caríssima, é a conexão de aeroporto que te deixa horas e horas esperando no meio da madrugada em um aeroporto gelado e solitário. É bafafá em grupo de WhatsApp de concursos, enfim. Se tem uma coisa que é abundante nesse mundo dos concursos, é a instituição perrengue. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Além de sofrido, o perrengue ele tem essa versatilidade de, depois de um tempo, virar uma história engraçada. Eu resolvi contar alguns perrengues meus e, quem sabe, no futuro de outras pessoas também, porque foi graças a um perrengue contado pelo professor Aragonês de Direito Constitucional que eu superei o meu maior perrengue de concurso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tinha menos de um ano de estudos para concurso. Ainda estava estudando para o que a gente considera cargo meio. Parei a vida e foquei em um edital que tinha acabado de sair, com 2 ótimos cargos, para técnico e analista. Só que tinham muitas matérias que eu nunca tinha visto na vida, que eu nem nunca tive contato na faculdade, ou então que eu até tive, mas que nunca gostei, nunca tive afinidade e que não iam cair nas provas de defensoria pública, que sempre foi o meu objetivo final. Mesmo assim, eu resolvi fazer essa adaptação na rota dos meus estudos. Porque eu precisava muito de um emprego naquela época, eu queria ter uma fonte de renda que tornasse a continuidade dos meus estudos possível e que ainda me desse a possibilidade de continuar estudando, o que às vezes o trabalho mais puxado na iniciativa privada, na advocacia, às vezes não te dá, ou até te dá, mas com muito mais esforço. A oportunidade era ótima e ainda tinha uma prova de manhã e de tarde. E que aí sim eu ia poder fazer as duas provas, a prova de técnico e a prova de analista. Eu foquei na prova da manhã, mas claro que como eram em turnos possíveis de cumular, eu resolvi me inscrever nas duas, com o foco na prova da manhã. Eu fiz muitos resumos escritos, fiz mapas mentais e no dia da prova eu cheguei exageradamente cedo. Aqui eu preciso abrir um parêntese. Eu sou uma pessoa que tem quase que um toque com horário. Só de pensar na mínima possibilidade de me atrasar para qualquer coisa, para qualquer evento, seja um compromisso, seja um jantar com amigos, seja um uma ida ao shopping, seja um horário que não diz respeito a mais ninguém, que eu estabeleci sozinha, mas só a perspectiva do horário já me parece catastrófica. Pois bem, eu tive tanto medo de me atrasar para essa prova, que eu tinha estudado tanto, e logo a prova que ia acontecer de manhã, que era o meu foco, que eu levei um relógio digital no punho. Não era esses smartwatches de hoje em dia não, era um relógio digital mesmo, tipo aqueles Casio, para garantir que eu não iria me distrair lendo os resumos dentro do carro, porque a minha irmã me deu uma carona e ficou lá me esperando, para eu não precisar esperar no sol quente. E eu fiquei focada, lendo e relendo meus mapas mentais, meus resumos, e mesmo já estando na porta da escola em que eu ia fazer a prova, eu fiquei com medo de me distrair e de me atrasar. Então, toda hora eu consultava o meu reloginho digital. Ah, Liz, então você entrou com um relógio na sala de prova? Claro que não. Não. Eu fui lendo os meus resuminhos até a sala, até a porta da minha sala, e com bastante antecedência, eu cheguei lá, coloquei tudo que não podia dentro daquela sacolinha devidamente vedada, me sentei no meu lugar, fiquei rezando, fiquei meditando, fiquei tentando fazer umas revisões mentais, bem comportadinha. A prova foi aplicada, eu fui fazendo as 20 primeiras questões de 100 e, sinceramente, eu não estava achando a prova difícil.
ou não mais difícil do que era esperado. Até aquele momento, até ali por volta das 20 questões, eu acho que a prova estava bem dentro do que era esperado. Eu estava bem concentrada e quando eu vou ficando muito concentrada, eu vou abaixando minha cabeça, eu vou meio que me desvoluindo, vou ficando num casulo, e aí do nada eu escutei um bip. No início eu não liguei muito, eu segui com as minhas questões. Acontece que logo depois me bateu a seguinte paranoia: e se o meu relógio, que está dentro da sacolinha de vedação, debaixo da minha cadeira, e se sem querer, na hora que eu fui colocar o relógio dentro da sacolinha, e se eu apertei algum botão? Ou se então, quando eu fui colocar ele debaixo da cadeira, será que eu manuseei de alguma forma que, sem querer, algum botão do relógio foi apertado? E assim, ficou programado para que a cada hora fechada, como 9 horas, 10 horas, 11 horas, ele fizesse aquele bip dos reloginhos? E aí eu comecei a ficar nessa paranoia, nesse pensamento. Eu nunca na minha vida programei nenhum relógio para bipar quando fecha a hora. Mas e se fosse o bip do meu relógio, aquele bip que eu tinha escutado? Eu fiquei com tanto receio, eu fiquei com tanto medo de ser o meu relógio, eu não sei nem dizer com medo de quê. Era uma mistura de sentimentos. Era medo de atrapalhar os outros candidatos e, ao mesmo tempo, medo de não conseguir mais parar de pensar naquilo. Enfim, eu resolvi chamar o fiscal. Levantei a mão, o fiscal veio até a minha cadeira e eu falei: "Moço, eu escutei aqui um bip e pode ser que quando eu coloquei meu relógio na sacolinha de vedação, pode ser que sem querer tenha apertado algum botão. Será que eu posso abrir só para conferir?" O fiscal, bem tranquilo, bem gente boa, falou: "Ah, pode sim, mas quando a gente precisa abrir uma sacolinha de vedação, vai precisar chamar a fiscal do local de prova, porque isso é uma coisa que precisa constar. A sacolinha foi aberta", eu digo: "Não, tranquilo, pode chamar que eu vou continuar fazendo minha prova". Dito e feito. Eu fiquei com a minha cabeça abaixada, já consegui retomar a minha concentração, porque eu tinha conseguido falar com o fiscal, estava tudo resolvido, eu bem de cabeça baixa, concentrada, respondendo, até que do nada puxam minha prova com tudo. Chega a caneta, saiu riscando a prova e eu bem atordoada. Parecia que eu tinha sido acordada de um sono profundo, assim, eu fiquei totalmente chocada. E aí aparece do meu lado a pessoa que depois eu descobri que era a fiscal do local da prova. Ela olhou pra mim e fez: "Sinto muito, viu, eliminada". E eu fiz: "O quê?". Ela disse: "Tá com relógio, tá eliminada". Eu fiz: "Não, moça, eu que chamei o fiscal. Fui eu que avisei pra ele que poderia ser meu relógio, eu nem sei se é. Eu só chamei mesmo por um excesso de cautela". Aí ela pegou, bateu palma no meio da sala, a sala tinha umas 50 pessoas. Ela bateu palma na frente de todo mundo e fez: "Pessoal, desculpa, viu, atrapalhar, mas vocês sabem que não pode trazer relógio, que é proibido, né?". E e aí eu já estava, assim, completamente mortificada, completamente chocada. E essa mulher, ela falou assim: "Você vai ter que me acompanhar", e saiu com a minha prova. Ela simplesmente saiu, porta fora. E eu recolhendo água, recolhendo um chocolate que eu tinha trazido, recolhendo minha bolsa, às pressas, para tentar acompanhar ela, porque senão eu ia perder essa mulher de vista. Chegamos numa sala, uma sala que é meio que a sala da organização do local de prova, onde ficam os envelopes com as provas lacradas antes do início, onde fica, acho que maquininhas extras de detector de metais. É meio que um point da organização da prova. Chegamos lá, o fiscal da minha sala nos acompanhou, outra pessoa foi deixada, né, tomando conta dos outros candidatos. O fiscal da minha sala estava pálido, pálido da cor de quem vai desmaiar a qualquer momento. E aí a mulher começou a escrever numa espécie de ata que o meu celular estava fazendo barulho. E o fiscal falou: "Não, mas o relógio dela não alarmou. Ele não ficou não fazendo barulho, não alarmou". E ela fez: "Eu não quero saber".
E ele olhava pra mim com desespero e eu com muita vontade de chorar já. Eu estava sem acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí ela disse: "Você vai ter que assinar aqui". Eu li e eu falei: "Eu não vou assinar nesses termos, porque o meu relógio não estava fazendo barulho". Isso dá uma ideia de uma continuidade, da ideia de que estava alarmando e não estava alarmando, então eu não vou assinar nesses termos. Não sei de onde eu tirei essa vontade de ser combativa na última hora, mas acho que eu estava só agindo no automático, porque claramente o meu espírito já tinha sido retirado do corpo. E aí ela fez: "Essas são as palavras do edital, querida". E eu fiz: "Não, não são as palavras do edital, porque barulho é uma palavra vulgar e o edital não usa esse tipo de palavra". Eu assim, eu sei que eu poderia ter assinado nesses termos, porque não ia fazer mais a menor diferença. Mas a verdade é que essa mulher estava me tratando tão mal, que eu resolvi ser um pouco mais cri-cri, quase que instintivamente. Aí ela corrigiu, colocou que fez um som e tal, ela rasgou na min no assim, a poucos centímetros do meu rosto, ela rasgou a ata antiga. "Ah, então tudo bem". E ela, assim, furiosa comigo, eu realmente senti que eu estava cometendo um crime, fiquei muito nervosa. O fiscal tentava falar, tentava meio que advogar a meu favor, não adiantou. E aí eu fui conduzida até o portão da prova, do local de prova, foi aberto o cadeado e eu fui enxotada para fora. Eu saí caminhando no sol quente, quando eu cheguei numa esquina de uma residência, eu comecei a chorar de um jeito que eu chorei por 1 hora e 20 minutos seguidos. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu tinha estudado muito para a prova, porque, assim, eu até me livrei desse relógio depois, mas a culpa nem foi dele, coitado. Até hoje, eu não sei se foi meu relógio que bipou ou não. Talvez tenha sido o relógio de outra pessoa. Em breve eu quero até fazer uma reflexão sobre isso, porque eu levei esse tema para minha terapia, eu fiquei traumatizada mesmo. Só que eu tinha me inscrito também para a prova da tarde. E aí eu chorei, né, por 1 hora e 20 minutos, fiquei na dúvida se eu ia ou não para a prova da tarde, só que eu resolvi ir. Foi uma decisão bem errada, porque eu não tinha condições emocionais de fazer a prova. Foi na mesma escola em que tinha sido a primeira prova, então todos os candidatos, que estavam na minha sala antes, vinham até mim perguntar o que é que tinha acontecido comigo, as pessoas relatando que quando a fiscal chamou a atenção da sala inteira, batendo palma, falando alto e me retirando da sala, todas as pessoas ficaram muito nervosas, assim, acabou atrapalhando a concentração de geral mesmo. E eles pensando que tinha acontecido alguma coisa, assim, bem séria comigo. Quando eu comentei o que é que tinha acontecido, que eu achei que era meu relógio e que eu não sabia se era, as pessoas me perguntavam: "E por que você falou?". E eu não sabia dizer o porquê. Eu não fazia a menor ideia. Algumas pessoas falaram assim: "Ah, você foi excessivamente honesta". Eu acho que eu poderia até assumir essa característica, ficaria um pouco mais nobre se eu dissesse que foi excesso de honestidade. Mas o pior de tudo é que eu nem sei se foi isso. Eu acho que na primeira oportunidade que eu tive de me autodelatar por um crime que eu nem sabia se tinha cometido, crime aqui no sentido figurado, né, obviamente, eu me delatei. Na primeira oportunidade que eu tive de me punir sem necessidade, eu fiz isso. Aí eu fui fazer a prova da tarde, eu não levei celular, nem pra botar desligado, nem pra botar no modo avião não, porque eu estava totalmente traumatizada. Até moeda que poderia ser detectada no detector de metais, eu não levei, não tive coragem de ir para o banheiro durante as 4, 5 horas de prova, então fiquei apertada, fiquei sem beber água, fiz a prova pessimamente mal. Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é biruleibe? Não consegui, né, é óbvio, passar nem na primeira prova, porque eu fui expulsa, e nem na segunda. E aí eu fiquei tão indignada, teve uma menina
que ainda me falou assim: "Poxa, você sabe que essa banca tem uma lista, né, de pessoas que eles não aprovam de jeito nenhum. Quem recorre muito, quem passa por esse tipo de episódio, eu acho que você vai ser colocada nessa lista". Gente, se alguém falar isso pra vocês, saibam de 2 coisas: primeiro, isso é mentira, tá. Segundo, essa pessoa provavelmente não é sua amiga, né. Uma pessoa que fala uma coisa dessa depois de um momento de fragilidade e que vem com essa fake news. Isso é tão mentira que o concurso depois, esse que eu passei, que eu fui nomeada, é da mesma banca. A outra prova oral que eu fiz é da mesma banca. Então, assim, mas de toda forma, como eu estava muito fragilizada, isso entrou na minha cabeça. E na segunda-feira, logo depois dessa prova, eu recebi a ligação de um ex-professor meu da faculdade, que era uma autoridade, e ele me ligou. Quando ele me ligou, eu pensei: "Gente, é isso, eu vou ser investigada, e vão abrir um processo contra mim e ele tá ligando pra me avisar". Eu quase que choro de novo, mas não chorei porque ele só estava me convidando para ser palestrante em um evento. O que é que aconteceu depois disso? Eu passei muitas provas, traumatizada, morrendo de medo de sair para ir no banheiro. O celular, a gente muitas vezes não consegue se livrar, porque principalmente se você faz prova fora do seu estado, você precisa levar um celular para pedir Uber, para se comunicar com seus colegas, mas aí eu tirava todos os alarmes, eu tirava todo tipo de som, eu botava no modo avião e desligava, sabe, totalmente paranoica, e isso me perturbou por muito tempo. Logo depois que aconteceu, eu fiquei me sentindo muito burra, né, muito incompetente. Mas depois de muito trabalhar na minha terapia, esse tipo de questão, eu cheguei à conclusão de que eu não preciso me autoacusar sem necessidade, e também percebi que, fazendo uma comparação em relação às expectativas que a gente coloca para as provas, é muito engraçado como o mundo dos concursos, ele é quase que traiçoeiro. Se você coloca todas as suas fichas numa prova, mesmo que você dê o seu máximo, mesmo que você se planeje com perfeição, mesmo que você chegue, assim, 2 horas antes para garantir que nada vai dar errado, ainda assim pode dar errado. E o pior de tudo é que na maioria das vezes dá errado mesmo, né, porque o número de reprovações pelas quais a gente passa é muito maior do que o número de aprovações. E de certa forma, eu acabei aprendendo com esse episódio tragicômico de perrengue de relógio a não depositar tanto a minha fé em uma prova específica, sabe. Eu passei a pensar: "Tá, eu tô indo fazer essa prova, eu quero muito conseguir, mas assim, não deu, bola pra frente, eu vou pra outra". Eu não sei se é uma questão de fé, porque também eu nem sou tão religiosa assim, mas eu não sei se é uma questão de acreditar no acaso. Eu fico com a impressão de que quando a prova é para dar certo, vai dar certo, quando é para dar errado, dá errado. E tem fatores na hora da realização de uma prova, na hora da realização de um certame, tem ingredientes que fogem do nosso controle. Às vezes você pode fazer tudo certo, você se preparou, você tá bem emocionalmente, dormiu bem, chegou na hora, revisou e simplesmente a banca organizadora cobra questões que nunca tinha cobrado antes. Cobra questões que às vezes vêm com um gabarito injusto, ou pior, com um gabarito errado e que não é corrigido. Às vezes, o somatório de coisas que você estudou é gigantesco. Mas naquela matéria específica da prova, cai justamente o que você não sabia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A sorte é que o contrário também é verdade. Às vezes tem um monte de coisa de uma matéria que você não sabe, mas calhou de cair a questão que você sabia. Ou até a questão que você não sabia, mas que no chute qualificado você acertou. Então, de certa forma, esse episódio do relógio me ensinou que não adianta chegar com 2 horas de antecedência, se for para avacalhar e para se autoacusar. Me ensinou que, às vezes, a desgraça acontece e que a gente tem que lidar com ela, enfrentar e que existe vida após desgraça, após catástrofe, né. E também me ensinou que
se tá dando errado agora, é porque em algum momento vai dar bem certo, sabe? Se você foi prejudicado agora por um gabarito injusto, talvez no futuro você acabe sendo favorecido, porque tem um mistério na matemática dos concursos que envolve um fator totalmente extraoficial de sorte. Sabe-se lá Deus como é que isso funciona, mas funciona. Esse foi o meu perrengue de hoje, espero que vocês tenham gostado. No futuro quero tentar trazer perrengue de outras pessoas, muito embora eu tenha uma lista quase interminável de perrengues. Quero também receber os perrengues de quem se sentir à vontade para mandar. E é isso. Até o próximo episódio. Um abraço.